Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia, para nossa primeira, nossa pioneira, o início dos nossos estudos aqui sobre a geografia do Brasil. Para você que vai fazer a prova da ESA, para você que vai fazer a prova da SpaceX lá na parte de Geografia do Brasil, seja bem-vindo. Esse é o nosso primeiro conteúdo do nosso curso. Pois bem, a gente vai tratar de todos esses aspectos da geografia física, a geografia humana, a economia, a política do Brasil, mas esse conteúdo de hoje é o conteúdo mais importante que você tem que ter no seu coração. E eu posso afirmar para você aqui que praticamente todos os anos esse assunto daqui, da primeira aula, ele cai na prova da ESA e na prova da SpaceX também, porque a gente tem que se orientar no espaço. Por exemplo, você já viu uma questão sobre fuso horário? Para você saber fuso horário, você precisa saber a diferença de leste para oeste. Você já viu uma questão, por exemplo, sobre regiões do Brasil? Para você saber as regiões do Brasil, você precisa se orientar. Você precisa saber onde é que é o Nordeste, aonde é o Norte, aonde é o Sudeste, aonde é o Sul, correto? Enfim, até mesmo para você saber a localização de alguma vegetação do Brasil, você precisa saber a orientação espacial e fatalmente vir nessa primeira aula aqui para ter esse primeiro conhecimento, esse primeiro contato. Então a gente vai iniciar os nossos estudos hoje com o nosso tema que é a posição geográfica do Brasil. Show de bola? A partir dessa aula você vai conseguir ter uma competência para poder até mesmo entender como que o espaço natural do Brasil ele vai se comportar, quais vão ser as principais características dele. Sem mais enrolações, vamos aqui para o nosso primeiro conceito, gente. Coordenada geográfica. A nossa aula é a posição geográfica do Brasil, ou seja, aonde o Brasil está inserido na Terra. Mas para saber aonde o Brasil está na Terra, a gente precisa entender o que são coordenadas geográficas. A definição está aqui no quadro. Coordenada geográfica é o endereço de qualquer elemento presente na superfície da Terra. Coordenada geográfica é o endereço de qualquer elemento presente na superfície da Terra. Você que está aí tem um endereço, eu que estou aqui tenho um endereço, assim como a sua casa, assim como a sua escola, assim como o seu trabalho, os seres vivos, enfim, tudo que está na superfície da Terra vai ter um endereço específico e esse endereço é obtido através do sistema de coordenada geográfica. Tipo assim, uma pessoa chega para você, fala que está em algum lugar e aí você pergunta assim, onde é que você está? Passa a coordenada, ou seja, passa o endereço de onde você está. É basicamente isso. Coordenada vai ser o endereço de qualquer elemento presente na superfície da Terra, ok? Beleza, olha a nossa segunda ideia aqui. A coordenada se obtém através da orientação espacial. A gente vai falar já já. Orientação espacial vai usar um equipamento importante que vai ser a bússola e dentro da bússola vai ter aquela famosa rosa dos ventos. Já já nós vamos estar mostrando aqui todas as direções espaciais. Mas é de extrema importância que a gente tenha essa noção inicial da parte de orientação. Afinal, como é que eu sei que o Brasil está no sul do planeta e os Estados Unidos estão no norte do planeta? É exatamente por causa desse sistema de orientação. Como é que eu sei que os fusos horários do Brasil estarão atrasados em relação à hora inicial e os do Japão, por exemplo, estarão mais adiantados? Exatamente pelo sistema de orientação. Então a gente vai estudar isso, vai ver já já, porque tem alguns pontos que a gente precisa falar que são muito importantes. E outro ponto importante, a posição é determinada pelos paralelos e meridianos da Terra. Mas aí você me pergunta, o que são paralelos e meridianos? Bom, paralelos e meridianos são aquelas linhas imaginárias que a gente observa no mapa. Provavelmente você já viu um mapazinho desse daqui e você já percebeu que essa representação numa superfície plana, né, que a gente representa o mapa no plano, a gente vai ter essas linhas horizontais, linhas verticais, correto? É a partir do cruzamento dessas linhas que nós vamos ter o endereço. E eu quero que você situe na sua cabeça aquele jogo de batalha naval. Você lembra? Tabuleirozinho de batalha naval? O tabuleirozinho de batalha naval parece muito com esse sistema que a gente, na matemática, chama de plano cartesiano, correto? Onde você vai ter linhas horizontais e verticais para poder achar o endereço do navio do inimigo. Então você ia lá, tinha as linhas verticais que geralmente tinham números e as horizontais, que geralmente tinham letras. Então você falava uma letra e um número, na partir desse cruzamento você determinava o endereço. É exatamente o que nós vamos fazer para entender a posição geográfica do Brasil por um sistema de coordenadas. Esses paralelos e meridianos,
que a gente chama de linhas, né, são imaginárias, não existem. Elas só estão ali para a gente poder se orientar no espaço e ver a posição geográfica de todos os elementos da Terra. E na grande realidade a gente chama de linhas porque a gente está falando da superfície plana, né, a representação. Mas na grande realidade os paralelos, por exemplo, são círculos, né, que vão estar diretamente ligados à Terra, sendo mais largos próximo da linha do Equador e sendo cada vez mais estreito em direção aos extremos, aos polos do nosso planeta. Então, para poder a gente entender essa relação entre coordenadas e linhas imaginárias, nós vamos precisar estudar os paralelos e os meridianos para poder entender como que eles vão se comportar no nosso sistema de orientação. Show de bola? Beleza? Tá comigo até aí? Eu espero que sim. Então vamos começar do começo. Primeiro, vamos falar aqui sobre a nossa orientação espacial. Eu vou mostrar aqui para você o seguinte, que a orientação espacial é obtida pela análise dos pontos cardeais e colaterais observados na nossa rosa dos ventos. Além dos pontos cardeais e colaterais, eu também tenho os pontos subcolaterais. Mas esses, para a gente, você não vai precisar se preocupar para a nossa questão de prova de militar, beleza? Só se você for estudar de uma forma mais aprofundada para um assunto específico da cartografia. Mas para cá, para a geografia do Brasil, você não precisa avaliar os pontos subcolaterais. Muito bem, eu tenho aqui a minha rosa dos ventos e eu tenho meus 4 pontos cardeais, que são o norte e o sul, o leste e o oeste. Aí tu olha assim e tu fala, pô, isso é muito fácil, professor. Pô, isso é muito tranquilo. E se eu não erro na hora de uma prova, cara, é aí que você tem que tomar o máximo de cuidado. Esses 4 pontos cardeais, eles possuem também outras nomenclaturas, ou seja, outras formas de a gente falar sobre eles também. Olha aqui, por exemplo, o norte, ele vai ter também a forma de ser chamado de setentrional ou de boreal. Então, por exemplo, se eu falo o estado mais a norte do Brasil, eu posso dizer que é o estado de Roraima. É o estado mais a norte no território brasileiro. Mas eu também posso dizer que Roraima ocupa o Brasil setentrional. Pegou a visão? Eu posso dizer também que os Estados Unidos estão no hemisfério norte do planeta. Ou posso dizer que os Estados Unidos se encontram na porção boreal do nosso planeta. Ambas nomenclaturas se referem ao norte. A mesma coisa o sul, gente. Eu posso chamar o sul de meridional ou de austral. Por exemplo, o estado mais a sul do Brasil é o Rio Grande do Sul. Ou o estado mais meridional do Brasil, que ocupa as porções meridionais do Brasil, é o estado do Rio Grande do Sul. Cara, isso é muito importante. Quando a gente for falar de relevo, a gente vai falar de um relevo chamado Planalto Meridional. Então você já sabe mais ou menos aonde que esse Planalto Meridional ele estará posicionado, nas porções mais a sul do nosso planeta. Ou, por exemplo, quando a gente for falar de massa polar atlântica, que domina as porções meridionais do território brasileiro, então você sabe que está ocupando a porção sul. Beleza? Olha aqui, gente. Leste pode ser chamado de oriente ou pode ser chamado de nascente. Isso tem a ver com a manifestação do Sol no nosso planeta. Uma vez que a Terra faz aquele movimento de rotação, as porções mais a leste primeiro recebem a radiação solar. Por isso que o nome vai ser nascente. Mas também podemos chamá-lo de oriente. E se o leste é oriente, o oeste ele vai ser ocidente. Também chamado de poente, uma vez que mediante essa rotação da Terra, as porções mais ocidentais, nós vamos ter recebendo radiação solar mais tardiamente. Então temos aí os 4 pontos cardeais do Brasil e as suas respectivas nomenclaturas. Muito importante, porque se de repente cai uma questão assim para você na hora da prova, perguntando para você, em termos de massas de ar, as porções orientais do território brasileiro recebem maior interferência de qual massa de ar daí? Bom, gente, para você que já conhece o conteúdo, você sabe que a massa que mais atua nas porções orientais do Brasil é a MTA, Massa Tropical Atlântica. Mas perceba que todas as outras massas daí não respondem à nossa pergunta. Então, por isso que é muito importante você entender as nomenclaturas dos pontos cardeais. Ou uma questão que pergunta para você, por exemplo, os estados da Amazônia Ocidental. Cara, muito importante você saber essas nomenclaturas, tá? Na prova de 2023 da SpaceX, essas nomenclaturas aí derrubou muita gente quando falava de porção oeste da Oceania, porção leste da América do Sul, quando estava se referindo à questão das placas tectônicas. Se você não soubesse as direções, você não conseguiria fazer a questão. Isso é muito importante, beleza? Então tá show de bola, os 4 pontos cardeais,
Com certeza, né? E aqui eu tenho os pontos colaterais, NE, SE, NO, SO. Vamos lá? O NE significa Nordeste, que vai estar entre o Norte e o Leste. Já o NO significa Noroeste. Aqui, o Noroeste vai estar entre o Norte e o Oeste. A mesma coisa, o SE, que vai ser o Sudeste, que vai estar entre o Leste e o Sul. E o SO, que vai estar entre o Sul e o Oeste, chamado de Sudoeste. Então, se você para pensar, né? Aqui no Brasil, eu tenho uma região que eu chamo Nordeste. Por que será? Porque se eu pego essa roda dos ventos e posiciono no centro do Brasil, você vai visualizar que a direção que está apontando para o Nordeste é justamente onde temos a região Nordeste. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui? Vou fazer aqui nessa arte para você poder visualizar. A rosa dos ventos, ela está aí, ela sendo colocada no meio do Brasil. Perceba para onde ela está apontando. Está apontando para a direção Nordeste, é onde nós vamos ter a região Nordeste. Se você olhar, ela também está posicionando para a região Sudeste. Então você nota aí como que as regiões do Brasil foram recebendo essas nomenclaturas. Não foi de maneira aleatória, foi justamente porque é a posição onde elas ocupam dentro da nossa esfera planetária. Beleza, beleza, você está pegando a visão aqui do conteúdo, agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Agora a gente vai falar sobre as tais linhas imaginárias. Vamos começar falando sobre os paralelos. Paralelos são as linhas imaginárias horizontais que cortam o nosso planeta. Paralelos são aquelas linhazinhas que nós falamos imaginárias, que vão ser as horizontais, que cortam o nosso planeta. Vamos começar pelo seguinte. Linha do Equador. A linha do Equador, gente, vai ser o paralelo principal. O paralelo principal do nosso planeta vai ser a linha do Equador. Foto da linha do Equador aí para você visualizar. Olha a linha do Equador aí, ó, tá vendo? Ela está dividindo o nosso planeta. Continuando aqui na nossa narrativa, é o paralelo principal que divide a Terra em dois hemisférios. Quais são os dois hemisférios? Norte e Sul. Então eu tenho hemisfério norte da linha do Equador e hemisfério sul da linha do Equador. A nossa ideia aqui é saber em quais hemisférios ou qual hemisfério o Brasil vai estar localizado. Mas para isso a gente tem que saber que a linha do Equador é o paralelo principal que forma dois hemisférios. Norte, setentrional, sul, meridional. Pegou a visão, né? Beleza. A partir do Equador, 0 graus, há uma variação em graus até os extremos, até 90 graus, a qual chamamos de latitude. Então vamos lá. A gente tem uma variação em graus a partir do Equador. Equador vai ter 0 graus. E eu tenho uma variação que vai de 90 graus até os extremos norte e sul da Terra. E essa variação em graus eu vou dar o nome de latitude. Então eu posso fazer aqui uma definição melhor? Latitude vai ser a distância em graus de qualquer local na Terra em relação à linha do Equador. Distância de qualquer lugar na Terra em relação à linha do Equador. A latitude vai variar de 0, da linha do Equador, até 90 graus para norte, 0 até 90 graus para sul. Simples assim. Então, a pergunta que você pode me fazer é a seguinte: por que há essa variação em graus, professor? Beleza, porque a Terra é redonda. E a Terra sendo redonda, nós vamos ter essa variação em graus, justamente para poder entender toda essa circunferência. É claro que a gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita, mas o seu formato se aproxima muito de uma superfície esférica. Claro que o nosso relevo, toda a nossa composição da litosfera, acaba fazendo com que ela tenha uma forma própria, né? Um geóide, que a gente pode dizer que a Terra é. Mas o fato é que se aproxima muito de uma esfera, a gente estuda dessa forma. Então, latitude é a distância em graus, que parte de 0, onde eu tenho a linha do Equador, até 90 graus lá no extremo norte e 90 graus no extremo sul. Beleza, olha a próxima informação. A latitude define as zonas térmicas da Terra, em função das suas diferenças de insolação. Gente, pega essa visão. Se a Terra é redonda, ela não vai receber calor na mesma intensidade em todos os seus pontos. Claro que não. Eu tenho uma área que recebe muita radiação solar e eu tenho áreas que vão recebendo pouca radiação solar. Olha nesse desenho aqui para você visualizar. Eu tenho áreas que estão recebendo sol de forma direta, que você percebe que é próximo da linha do Equador. E eu tenho as áreas mais distantes da linha do Equador, já próximo aos extremos, que são as áreas polares, recebendo radiação solar de maneira menos intensa, de maneira
menos direta. É por isso que dentro do meu planeta eu vou ter diferentes zonas térmicas ou zonas climáticas. E isso ajuda a gente a poder compreender o porquê que há uma diferença muito grande de calor na minha superfície da Terra. Então é a latitude e suas diferenças que explicam exatamente o porquê que nos polos são frios e porquê que próximo da linha do Equador vai ser muito quente. Pegou essa visão? Dessa forma, eu tenho 3 zonas térmicas no meu planeta. Zona intertropical, que fica entre os trópicos, que são 2 paralelos importantes também, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Zonas temperadas, que ficam acima, né, dos limites dos trópicos, mais a norte do Trópico de Câncer e mais a sul do Trópico de Capricórnio. E eu também tenho os círculos polares, como você está observando nessa imagenzinha daí. Você está observando as zonas térmicas e como que elas se comportam dentro do meu planeta. A ideia principal é a seguinte: quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, quanto mais baixa for a minha latitude, maior vai ser a minha radiação solar. Toda essa faixa intertropical que você está vendo vai ser a zona onde eu tenho mais calor no meu planeta. Agora, à medida que eu me afasto da linha do Equador e eu vou para altas latitudes, eu vou tendo a minha radiação solar diminuindo. E é isso que explica porque os polos vão ter temperaturas muito baixas, vamos ter muito frio dentro dessas áreas polares. Pegou essa visão? Então você já está começando a perceber ali qual é a posição geográfica do Brasil. Porque vamos lá, né? Você sabe que você sente muito calor no Brasil ao longo do ano. Então o Brasil está onde? Mais próximo da linha do Equador ou mais próximo dos polos? Pô, isso aí é molezinha. Agora pensa, por exemplo, na Rússia. A Rússia é um país que tem muito frio em grande parte do ano. Significa que a Rússia está em baixas latitudes ou em altas latitudes? Bom, você já percebeu que está em altas latitudes, justamente por causa da sua proximidade com o Polo Norte, com as regiões mais polares. Show de bola? Belezinha? Pegaste essa visão? Tranquilo. Agora vamos desvendar aqui a posição geográfica do Brasil. Vamos lá, sobre os paralelos. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador. Olha esse desenhozinho aí, bonitinho. O Brasil sendo cortado ao norte pela linha do Equador. 4 estados são cortados pela linha do Equador: Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Os 4 estados cortados pela linha do Equador. Pegou essa visão? Belezinha. Outro ponto. Está localizado nos hemisférios norte e sul. Gente, se o Brasil é cortado pela linha do Equador e é a linha do Equador que cria os hemisférios norte e sul, então o Brasil vai estar tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Mas é claro que majoritariamente o Brasil é um país do hemisfério sul. Mas o extremo norte do Brasil, essa pequena partezinha lá do ponto mais a norte do Brasil, vai estar também no hemisfério norte. O Brasil é um país que está tanto no norte quanto no sul do planeta, porém majoritariamente no hemisfério sul. Tá pegando essa visão? Com certeza está pegando essa visão. Agora, 2 informações eu quero que você anote. Olha só. Nesse estado de Roraima aqui, eu tenho a sua capital Boa Vista. A capital Boa Vista é a única capital de estado brasileiro que está totalmente lá no hemisfério norte. Olha que legal. A única capital de estado brasileiro que está totalmente no hemisfério norte. E outra informação, no estado do Amapá, eu tenho a capital Macapá. E essa capital Macapá, ela é cortada por essa linha do Equador. É claro que a gente sabe que é um paralelo imaginário, tá, gente? A linha do Equador não existe. Mas se existisse de maneira física, estaria passando exatamente na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Show de bola? Tá pegando essa visão? Eu espero que sim, para a gente poder avançar. Continuando aqui com a nossa visão, o Brasil ele é cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Lembra que eu falei que o Trópico de Capricórnio é um dos paralelos principais. O principal é a linha do Equador, mas eu tenho os 2 paralelos, Câncer e Capricórnio. Você está visualizando aí nesse mapa. O Brasil ele só vai ser cortado, além da linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio. E ele corta 3 estados que são São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. 3 estados que são cortados pelo Trópico de Capricórnio aqui no Brasil. E o último ponto, o Brasil se localiza em 2 zonas, que são a zona tropical ou intertropical,
Põe a imagem para você visualizar. Repara que o Brasil está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. E eu também tenho o Brasil localizado na zona temperada do sul, só que é o extremo sul do Brasil. Você percebe que eu tenho ali a região sul do Brasil em grande maioria, em grande quantidade, e eu também tenho um pedacinho ali de São Paulo e Mato Grosso do Sul que são cortados, que também vão estar na zona temperada do sul. Isso, gente, explica muito o porquê que a região sul do Brasil tem um comportamento climático diferente do restante do país. A região sul, por sua vez, ela vai ter invernos que são mais rigorosos. Isso porque se localiza mais distante da linha do Equador. O restante do Brasil é praticamente calor ao longo de todo o ano, com alguns momentos onde eu posso ter a massa polar avançando e transformando a temperatura momentânea em uma temperatura um pouco mais baixa, reduzindo essa temperatura. Então, isso explica a característica climática do sul do Brasil. É a sua posição fora da zona ou faixa intertropical. Continuando aqui com a nossa ideia, avançamos para os meridianos. Meridianos são as linhas verticais que cortam o nosso planeta. Linhas verticais que cortam o nosso planeta. O principal meridiano da Terra vai ser o meridiano de Greenwich. Põe a imagem do meridiano de Greenwich, por gentileza. Você está visualizando aí o meridiano de Greenwich. E perceba que ele cria mais dois hemisférios do nosso planeta, que são os hemisférios leste e oeste. Então, quantos hemisférios tem no nosso planeta, gente? 4. Norte e sul, pela linha do Equador. Leste e oeste, pelo meridiano de Greenwich. Então, você já nota aqui que o planeta possui 4 hemisférios. Você sabe que o Brasil está em 2 deles, porque a gente viu aqui que o Brasil está tanto no norte quanto no sul. Mas a gente também tem que ver a posição do Brasil em relação a Greenwich. Olha para cá. A partir de Greenwich, 0 graus, há uma variação de 180 graus para cada extremo, chamado de longitude. Então, para a gente poder situar essa lógica, longitude é a distância em graus de qualquer local na Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Distância em graus de qualquer local na Terra em relação a Greenwich. Eu chamo de longitude. Pegou essa visão? Eu tenho a longitude variando de 0 Greenwich até 180 graus. 180 para leste, 180 para oeste. Exatamente assim. Igual a gente falou da linha do Equador. Lembra que a Terra é redonda, muito importante. Olha para cá. As diferenças de longitude indicam os fusos horários do nosso planeta. Gente, temos uma aula só sobre fuso horário. Mas à medida em que a Terra vai fazendo esse movimento de rotação, girando no seu próprio eixo, eu vou tendo áreas onde recebe Sol, enquanto que eu tenho outras áreas que não recebem Sol. Então, por conta dessas diferenças de insolação ao longo do dia, ao longo do movimento de rotação do planeta, eu vou ter a necessidade da adoção de diferentes fusos horários. E o meridiano de Greenwich vai ser usado como principal meridiano para a contagem dessas horas. Veja a aula de fusos horários posteriormente, que você vai conseguir entender isso muito melhor. A explicação está bem redondinha, pode confiar. Beleza? Tranquilo. Agora sobre o Brasil e os meridianos. Olha para cá. O Brasil está totalmente localizado no hemisfério oeste. Totalmente a oeste de Greenwich. Vamos ver. Olha para esse mapinha aí, ó. Totalmente o Brasil se localiza a oeste de Greenwich. Perfeito? Então, quantos hemisférios o Brasil está? 3. Norte, sul, oeste. Perfeito. Show de bola. Beleza. Outra questão. Possui 4 fusos horários devido à sua extensão longitudinal. Possui 4 fusos horários devido à sua extensão longitudinal. Perceba que o Brasil aqui, ele vai ter 4 diferentes fusos. Eu tenho o fuso mais adiantado, que é o fuso das ilhas oceânicas. Eu tenho o fuso mais importante do Brasil, que vai ser esse daqui, que vai reunir a maior quantidade de estados brasileiros. Eu tenho o fuso aqui em vermelhozinho, que vai ser o fuso onde eu tenho os estados principalmente da Amazônia, mas pegando também parte do nosso Cerrado. E eu também tenho o fuso menos 5, que vai ser o fuso horário do Acre, fuso mais atrasado do Brasil. Como o meridiano de Greenwich vai ser a hora inicial do nosso planeta, da nossa contagem de fusos, e o Brasil está a oeste de Greenwich, então, obviamente que o Brasil está mais atrasado em relação à hora inicial. Lembra que o Sol nasce a leste e se põe a oeste? Então, por isso, se a gente está a oeste, a gente está mais atrasado em relação à nossa hora inicial dos fusos horários.
Pega essa visão. Agora, em alguns estados, adotava-se o horário de verão. A gente vai falar sobre isso numa aula específica sobre fusos horários. Vai ser muito importante para a gente fixar isso na cabeça sobre os fusos horários do Brasil, ok? Mas olha essa questãozinha que está aparecendo na sua tela. Devido à sua extensão, pontinho, 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 o Brasil apresenta horários, pontinho, 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 em relação ao meridiano de Greenwich. Qual alternativa responde essa questãozinha aí pra gente? Foi questão da prova da ESA. Então a gente pode visualizar. Devido à sua extensão longitudinal, o Brasil apresenta horários atrasados em relação à hora inicial do meridiano de Greenwich. Pegou essa visão? Eu espero que você tenha conseguido visualizar isso aqui com a gente. Essa é a nossa primeira aula e você já pode avançar para o restante do nosso curso. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Vou deixar o quadro aqui para você poder tirar um print, fazer as suas anotações. Tamo junto, grande abraço.